Ô, Walter, você está contando um pouquinho da sua infância ali, trabalhando, ajudando E brincando os também, vendedores e né? brincando também ali perto de Roda, onde hoje é o Mercadão de São Paulo, o Mercadão Central, o né? Mercado O Central. Rua da Cantareira e tal. É, Você foi inaugurar o seu primeiro restaurante em 1980, certo. Família Mancini. Está aberto e é um sucesso até hoje, né? É, quando você brincava e quando você foi aprendendo com os comerciantes ali, já passava pela tua cabeça de algum jeito que você falava, um dia eu vou ter um restaurante, um dia eu vou vender comida para o povo, Eu vou vou vender contar uma, comida de outro jeito. eu vou contar uma coisa para você muito curiosa, que eu disse isso para minha filha. Eu sempre, criança, por não ter estudado, eu achei que eu ia terminar minha vida com um pires na mão, que é o símbolo da mendicância. Eu acho que eu ia esmolar na vida, no fim da vida. Eu não ia ter nada. Você achava? Sempre achei. Eu sempre achei, até porque a minha natureza não é a natureza daquele que ambiciona, que ambiciona as coisas materiais. Eu sempre sonhei pelo prato de comida, pela sobrevivência, porque eu venho desse universo, onde a comida, eu muitas vezes, garoto, uma vez eu vi a minha mãe pegar uma banqueta do tocador, que se chama pichiché, né? O tocador, ela tinha o banco era de veludo, ela encostou na casa da vila, que nós morávamos numa vila, ela encostou no muro e a vizinha era a Dona Lola. E a minha mãe, pequena, gordinha, subiu naquela... Eu fiquei meio apreensivo dela cair, subiu na banqueta e eu vi que a Dona Lola deu um pedaço de pão velho, amanhecido para minha mãe. Nessa noite, o jantar foi sopa de água quente com pão velho. Isso é a vida. Quando você cresce nesse mundo, você começa a respeitar essa fatia de pão, a água, a sopa, a ternura da mãe, o amor. Sabe? Passa a ser, a todo instante você vai para o mercado, você vê as pessoas. Tem uma história interessante, como eu fui aprendendo as coisas. Um fato marcante. Eu era pequeno, muito pequeno. E ali, naquela época, que o perigo você não desconhecia, porque não tinha. A cidade tinha uma outra luz, a cidade era... as pessoas eram mais ternas, não tinha essa agilidade tecnológica, não tinha nada disso, era sempre no corpo a corpo. Tinha um sírio, velhinho, que vendia sorvete num primitivo carrinho feito de tábuas, seu Salim. Eu era muito pequeno. E eu andava para a área do mercado, porque meu pai sempre achou, porque meu pai foi carregador de caixas no mercado. E meu pai sempre achou que criança, que filho, homem tem que ser criado na rua. Então, eu pequeno, eu andava o bairro ali, andava para o mercado, vinha. Isso foi minha vida, brincava dentro do mercado. E eu lembro que eu fui falar com o seu Salim se ele podia me deixar empurrar o carrinho com ele para vender sorvete. Certo? Porque ele morava na Rua Assunção. Aí ele falou, mas você é muito pequeno, você não pode empurrar o carrinho. Eu disse, mas eu gostaria, eu vou com uma mãozinha empurrando aí o carrinho, pode ser? Aí ele falou, pode. Eu disse, mas seu Salim, eu gostaria de olhar suas mãos. Eu sempre fui uma criança assim, muito curioso. Eu sempre fui curioso. Por que eu queria ver as mãos do seu Salim? Porque eram todas gretadas, cortadas como uma terra na seca. Certo? Machucada. Então aquilo me impressionava muito. Eu nunca tinha visto as mãos daquele jeito. E a gente foi para a área do mercado. Eu fui andando ao lado dele, ele foi vendendo sorvete. E mais ou menos lá pelas 4 horas da tarde, porque essa gente acorda muito cedo, ele falou, você não quer ir lá em casa? Vem conhecer os meus 2 netos, o Moacir e o Amaro. E vem conhecer a minha velha, ele falou. E eu entrei num sobrado que não tinha mobília. E descia do teto um fio com uma lâmpada de uma luz
triste, porque devia de ser 40 velas ou 60, que se esparramava assim, uma luz, uma coisa sombria na sala. E eu comecei a brincar com as duas crianças, nós três começamos, entrava, subia no sobrado, vinha, subia no quarto, descia, até que num dado momento, 5h30, 6 horas, que eles jantam muito cedo, ele falou, olha, nós vamos agora, você vai comer aqui com a gente. Numa bacia de zinco grande, que eles usam para fazer salada, para lavar o pé, para coar roupa, para tudo. E veio uma bacia de folhas, um mix de folhas, que é a sobra que se ganha do mercado. Nisso nós sentamos no chão, como índios, né? E a senhora dele veio com uma cuia para cada um, de uma coloração meia vermelha com claro. E eu perguntei, o que é isso? Falou, isso é ovo mexido. E veio pão sírio. Eu nunca mais esqueci isso que estou contando para você, porque eu contei para muita gente. Eu acho o libanês, o árabe, o povo mais generoso. Mais generoso. Farto, a mesa tudo é farto, tudo é amoroso. Não sei porque eu tenho isso em mim. Eu tenho em mim. E não há quem mude isso. É mais generoso que o italiano. Aí, que é a minha origem. Aí, num dado momento, ele pegou um pão, cortou para mim e falou, você que vai pegar primeiro a verdura na bacia. Eu era uma criança de 4 anos, 5 anos de idade. Ele me recebeu como se eu fosse um rei. Eu fui o primeiro a botar a mão, né? Essa é a generosidade, é o amor e a ternura. Eu guardo isso para sempre, foi uma grande aula. Então, por que eu estou te dizendo isso? Essa foi a minha escola. Eu aprendi com a vida. Eu aprendi com a vida, eu aprendi com os outros. Tanto é que eu lembro que numa entrevista que eu dei, para dar uma explicação, como é que eu via a pandemia, como é que eu entendia a pandemia, foi uma vez que a minha mãe era uma mulher pequena, muito pequena. Minha mãe não lia e não escrevia. Minha mãe morreu sem escrever o meu nome, que me amou tanto, mas eu dizia, mas não precisa. Mas minha mãe sabia muito da vida, muito. Eu aprendi muito com ela. Num dado momento, eu chorando sobre a minha mãe e ela chorando nos meus ombros, porque nós choramos juntos muito diante da situação da vida. Num dado momento pequeno, eu disse, mãe, por que tem que chorar tanto? Mãe, por que tem que sofrer tanto? Mãe, por quê? Delicadamente, ela me afastou do peito dela, assim, olhou para mim e disse, isso, meu filho, é a vida. É a vida. Então, eu aprendi com a vida. Essa grande aventura que é a vida. Que você não sabe o que vai parir o ventre da manhã. O que vem no ventre da manhã. Você não sabe. E de todas essas coisas que eu vivi, e de tudo que eu andei, e tudo que eu aprendi, e com o meu coração que foi se trançando e bordando com os outros corações, e a minha alma com outras almas, eu descobri que o único poder absoluto do universo é a generosidade. Esta é a maravilha. Isso é poder, porque é despojamento, é dádiva, é o reconhecimento da dor alheia. É isso. Então, essa foi a minha escola. Essa é a minha escola. E também uma coisa engraçada, porque o restaurante, você vai, acabou acontecendo porque é o que eu tinha mais familiaridade. Você mexia com comida, trabalhava mexia com vendedores isso, com azeitona, comida. ajudava minha mãe na cozinha, vinha, então foi o que aconteceu e o que tinha que ser, certo? E o que tinha que ser. E você não pode ter restaurante se você não for generoso. Se você não expandir o seu coração, se você não franquear o seu coração e a sua generosidade. Tanto é que as pessoas acham que eu criei um negócio que é mágico, porque eu sou considerado o pai do peso, porque eu instituí todo o antipasto à vista e você vai e se serve. Não, eu reproduzi o mercado onde eu vivi.
O mercado é tudo exposto. E o mercado tem uma coisa interessante. Ele forma encantadores. Os vendedores se tornam encantadores. Por quê? Porque eles expandem uma certa generosidade, um afeto e um cuidado com você. Eu não sei se você se deu conta, se tirando o peixe e tirando a carne, praticamente todos os vendedores trabalham na rua do mercado. Eles não trabalham atrás do balcão, eles trabalham na rua. Você passa, eles te dão um pedaço de queijo. Você vai, vem cá, come essa amêndoa, come essa avelã, toma isso, come aquilo. Isso é generosidade, isso é cativante, isso é amor, isso é ternura. Eu aprendi assim, com isso, dando as coisas também.